Ok, então, acho que iniciando a gravação agora, certo? Galera, é o seguinte. Então, eu vou compartilhar minha tela com vocês aqui. E a dinâmica da aula vai acontecer do mesmo modo que aconteceu na semana passada, ok? Antes de qualquer coisa, vocês me escutam bem, né? Ou tá muito baixo? Tá bom. Tá bom, Tá né? bom. Beleza, então, gente. É, Só sua câmera que é horrível, mas tá bom o áudio. eu tô no celular e tô no celular e na câmera do computador. Como tá horrível essa câmera, eu até dá pra vocês verem aí para um outro perfil chamado Michael Douglas também. Tá bem melhor, é claro. Mas beleza, vamos lá, gente. É o seguinte. Então, a dinâmica continua da mesma da semana passada, certo? Eu vou apresentar, falar sobre os conteúdos que já estavam disponíveis para vocês lá na plataforma, né? E a qualquer momento que vocês quiserem falar, vocês podem falar tranquilamente. Agora, como eu estou com o celular e com o computador, quando alguém quiser falar, vai lá no chat e escreve assim, professor, quero falar alguma coisa. Aí eu dar agora para visualizar tranquilamente, eu paro a apresentação e, e aí deixo que vocês coloquem aí a opinião de vocês, o exemplo, enfim, o que vocês queiram no momento, tá bom? Ok, beleza. Então vocês já estão vendo a minha tela, certo? Então vou só voltar aqui no Cigar para que a gente possa ver, gente. Olha, na primeira semana, o primeiro vídeo nosso já foi baixado, né? E já foi colocado aqui na plataforma, caso vocês queiram assistir, dar uma olhada novamente nas discussões da aula passada, está disponível aqui, vai ficar disponível até no final da aula, certo? Ou até o final do curso. E aqui na nossa segunda semana tem algumas coisas, como eu disse para vocês, que já foi tocado nesse primeiro vídeo, né? O que seria? Seria a definição de população, amostra, universo. Um minutinho. Alguém pediu para entrar aqui. Ok. Bom, então a gente já falou, nós já falamos aí sobre população, né? Ou universo estatístico, amostras e variáveis. Além também de amostragem simples, tabelas e números aleatórios, né? Enfim, a gente não falou de tabelas de números, mas a amostragem simples ou a tabela de números aleatórios é como se fosse literalmente uma tabela com números aleatórios que você pode baixar até mesmo pela internet. Por exemplo, uma cartela de bingo, por exemplo, já é uma tabela de números aleatórios. Só para a gente ter uma noção do que a gente está chamando de tabelas de números aleatórios, tá bom? Aí nós falamos também sobre a amostragem proporcional estratificada uniforme e amostragens sistemáticas. Esses três primeiros temas aqui, ó, eles foram trabalhados na aula passada, além também das introduções, de cálculo de porcentagem e assim por diante, tá bom? Hoje nós vamos aí focar então em séries estatísticas e também de gráficos estatísticos. Teoricamente, algo muito simples, né? Não tão complicado. Aí a partir da semana que vem, a gente já começa a fazer alguns cálculos que é sobre aí as distribuições de frequência e assim por diante.
Bom, dito isso, gente, esse material aqui, série estatística, ele tá lá na plataforma e a gente vai falar um pouco sobre isso, tá? Como eu disse para vocês, a gente vai falar sobre séries e gráficos, né? Séries estatísticas e gráficos estatísticos, né? A qualquer momento vocês podem, novamente eu enfatizo isso, vocês podem chamar eu lá no chat, pode colocar alguma opinião. Também vocês terão aí a possibilidade de tirar dúvidas. Pessoal, para mais alguém o áudio tá baixo? A Adriele, ela colocou no chat que o áudio tá baixo. Vou tentar colocar mais próximo aqui, ver se melhora. Tá bom? Lá mais perto. Beleza, vamos lá. Então, séries estatísticas, né? O que são séries estatísticas? Ou melhor, qual é o objetivo desse negócio de série estatística, né? Bom, um dos objetivos da estatística em si é sintetizar os valores de uma ou mais variáveis de modo que isso facilite a apresentação, né? E, e essa sintetização, essa visão que nós chamamos aqui de visão global, nós temos aí, por enquanto, que nós vamos trabalhar duas maneiras, que são tabelas e gráficos, tá bom? Existem outras maneiras? Existem. A gente está trabalhando aqui de um modo mais tranquilo, né? Eu acho que a ideia é que a gente consiga trabalhar com exemplos que são mais rotineiros, exemplos que a gente costuma ver no dia a dia. Então, nós chamamos aí de tabelas e gráficos. A gente vai trabalhar hoje, a gente vai falar sobre tabelas e gráficos, certo? Bom, tabela, literalmente, é um quadro que assume um conjunto de observações. Então, a tabela por si só existem alguns elementos. O corpo é o conjunto de linhas e colunas que contém as informações sobre as variáveis. Quem são as variáveis? Lembra na aula passada que nós tínhamos uma população grandona, né, delimitada aí pelo objetivo da pesquisa, por uma questão da pesquisa, vamos pensar assim, uma problemática. E aí a gente delimita uma amostragem, uma amostra, na verdade, que é um subconjunto, um conjunto pequeno de elementos que aí também faz parte da população. E aí a gente começa a organizar esses dados, alguns dados específicos, de modo que isso nos facilite o entendimento da problemática, alguma coisa assim, ou de modo como eu queira organizar, certo? A tabela é um meio desse tipo de organização. O que contém na tabela? Contém um corpo, né? E nesse corpo eu tenho o quê? Linhas e colunas que contêm os dados, as informações da variável em estudos, né? Então, as informações dos elementos que compõem, por exemplo, a minha amostra, né? Tem um cabeçalho, que é a parte superior da tabela, que especifica o conteúdo das colunas, no caso, né? Tem as colunas indicadoras, né? Parte da tabela que especifica o conteúdo das linhas e assim por diante. Nós temos os títulos, que contêm informações mais completas, por exemplo, o que, quando, onde, né? E geralmente, no caso, todavia, ela é localizada no topo da tabela. Tudo bem? Então, esses aqui são os elementos que compõem uma tabela estatística, de modo a sintetizar alguns dados que antes não estavam tão organizados. A ideia é que a gente utilize as tabelas de modo a organizar as tabelas com que isso facilite a nossa compreensão sobre aquilo que nós estamos estudando. Bom, podemos considerar então elementos complementares da tabela, que são fontes, notas, chamadas de rodapé, enfim. Temos algumas coisas aí que podem ser consideradas.
E aqui nós temos aqui um exemplo de tabela. Olha, nós temos o título, né? Que é o quê? A produção de café no ano de 2001. Não, 91. Opa, melhor, né? De 91 a 95. Aí nós temos aqui o cabeçalho, né? Anos de produção. Nós temos aqui a coluna indicadora e a coluna numérica. Nós temos a fonte, que são dados complementares. Olha aqui, ó. Essa fonte foi tirada do IBGE. Então, algumas fontes, cabeçalho, nota de rodapé e assim por diante, são dados complementares da tabela. Mas a tabela por si só, ela tem que trazer informações que necessariamente tem que ser entendível ao olhar ela. Então, não pode faltar algumas coisas, algumas informações. Né? Desculpa. O que são séries estatísticas? Né? Então, denominando série estatística toda tabela que apresenta a distribuição de um conjunto de dados estatísticos em função de quê? Da época, do local ou da espécie. Então, teoricamente, nós temos três tipos de série estatística. Três tipos específicos. Né? O quarto tipo de série estatística, ela vai começar a mesclar essas três anteriores. Então, vamos pensar assim, ó. Que tipo de série estatística nós temos? Nós temos as séries estatísticas temporais, que são cronológicas, históricas ou evolutivas. Nós temos séries estatísticas geográficas, espaciais, territoriais, né, ou de localização. E nós temos séries específicas ou categóricas. O que seria isso, né, de categorias, né? Seria alguns tipos de séries que seria isso? Então, seria séries específicas do elemento, independente do lugar do ano ou do lugar do ano, do lugar do ano, no caso. A terceira seria específica, independente dessas coisas. Então, eu coloquei aqui embaixo alguns exemplos de séries estatísticas. Bom, gente, esse primeiro exemplo nosso aqui é uma série estatística temporal. Por quê? Olha só, nós temos uma tabela, nós temos aqui o título da tabela, certo? Nós temos aqui o cabeçalho, a coluna com as informações numéricas e as fontes aqui embaixo. Bom, o que acontece aqui? O fato é o preço médio da 100, certo? O local é em São Paulo e o que varia aqui, gente, a minha variação do preço é em relação ao ano. Olha só, de 1989 a 1994. Então, o que variou aqui? Variou o ano. Logo, se a minha tabela de informações, a variação for o ano, né? Isso quer dizer que essa série estatística aqui é uma série temporal. Ou seja, lá em 1989, o quilo da carne estava R$2, da 100 no caso, né? R$2,24. Em 1990 foi para 2,73. Em 91 diminuiu, foi para 2,12. 92 diminuiu mais um pouquinho, entende? A variação desses dados é em relação ao ano, ou seja, em relação ao tempo. Logo, essa é uma série temporal. Olha aqui, uma outra série. Nós temos aqui o título, né? Onde falta água encanada no ano de 2000. Onde falta água encanada no ano de 2000. E aí nós temos aqui 1,1 bilhão de pessoas, que foram os dados coletados aqui. Eles coletaram, né, nesses lugares aqui na África, na América Latina, enfim, eles pesquisaram aí 1,1 bilhão de pessoas que compõem essa pesquisa e foi sintetizada, gente, em uma tabela aí com duas colunas. Mas enfim, vamos lá. Nós temos o cabeçalho, que é o continente, né? Nós temos o valor percentual aqui da outra coluna. E aqui nós temos os locais onde foi realizada a pesquisa. Bom, primeiro, qual é o fato? O fato que nós estamos pesquisando é a falta de água encanada. Tudo bem.
O que é que está variando aqui? O local, olha só. Lá no primeiro exemplo nosso, o que estava variando aqui era o ano, 1989 e 1994. Agora não. Agora o ano, ele continua sendo quem? Sendo o ano de 2000. Mas o que é que está variando? O local. Se é o local que está variando e não o tempo, isso quer dizer o quê? Quer dizer que essa série é uma série que nós chamamos de séries geográficas. O que varia aqui não é o tempo, o que varia aqui não é o tipo de pesquisa ou o que eu estou pesquisando. O que varia aqui são as localidades, onde é que foi realizada a pesquisa. Um outro exemplo aí, para a gente ter a noção, é o seguinte, que são as séries estatísticas, né? O que vai fazer com o 13º salário? Isso aqui são consumidores paulistanos, né, da cidade de São Paulo, em dezembro de 2000, essa bem específica ainda, dezembro de 2000 foi realizada a pesquisa. Perceba uma coisa, nós temos aqui o título, né, que é o que vai fazer, no caso, com o 13º salário. Nós temos aqui o cabeçalho, que são as opções com que ele pode gastar. E aqui nós temos o valor numérico, aqui na frente, em porcentagem, que indica como é que esses consumidores vão gastar o dinheiro. Percebam só que o que está variando aqui, gente, não são o ano. Não é 1989, 90, 91. E também não são cidades, nem países, né? O que está variando aqui são algo específico do consumidor. É por isso que isso é chamado de séries. Se não me engano, séries específicas, só retornando aqui. Isso, séries específicas ou categóricas de categorias. Então, olha lá, pagar dívidas, fazer compras, poupar ou guardar dinheiro, investir ou aplicar, gastar nas férias, outros e assim por diante. Percebam então que isso aqui são esses dados que estão variando, são dados específicos, certo? São dados específicos. Não é o local nem o ano. Então, por isso, nós chamamos isso aqui de séries específicas. E aí, gente, nós temos ali as chamadas séries conjugadas. Essas séries conjugadas é quando a gente tem mais de uma entrada. O que seria isso, mais de uma entrada? Seria mais de uma entrada, então, gente. Seria, então, uma tabela que contém mais de uma informação, seja ela temporal, seja ela geográfica ou seja ela específica. Então, olha lá, nós temos aqui novamente uma série estatística, né? E essa aqui é conjugada, porque existem aqui dois tipos de informações de entrada. Primeiro, nós temos o título, né, que são terminais telefônicos em serviço de 1991 a 1993. Percebam, nós já temos uma variação aqui em relação ao quê? Em relação ao tempo. E aí, percebam que no nosso título, no nosso cabeçalho, além da variação em relação ao tempo, nós também temos a variação em relação à região. Olha lá, região norte, nordeste, sudeste, sul e centro-oeste. Então aqui nós temos a entrada, nós vamos considerar aqui de entrada temporal, que seria uma série estatística temporal, no caso, né? E uma outra série estatística geográfica. É a junção, a conjugação, né? Vamos pensar assim, desses dois tipos de pesquisas em apenas uma tabela. Por isso que nós chamamos aqui de séries estatística conjugada. Vamos lá então. Tudo bem até agora? Posso continuar? Sim, pode continuar, professor. Bom, dados absolutos e dados relativos. Vamos lá então, gente. Os dados estatísticos resultantes da coleta direta da fonte
sem manipulação nenhuma ou contagem, por exemplo, são chamados de dados absolutos, dados brutos, né? Então, os dados relativos são resultados de comparação por coeficiente, razões que estabelecem entre dados absolutos, ou que tem a finalidade de facilitar o entendimento por meio de algum tipo de razão. Nós chamamos aqui de consciente. Então, nós temos aqui três tipos de meios de dados relativos que têm a funcionalidade de nos ajudar a entender os dados que foram tabelados. Então, vamos lá. Nós temos as percentagens, nós temos os índices, nós temos os coeficientes e taxas. Vamos lá, então. O que são índices? Índices são razões entre duas grandezas tais que uma não inclui a outra. Então, por exemplo, índice cefálico, né? É o diâmetro transverso do crânio, né? Dividido pelo diâmetro longitudinal do crânio. Então, assim, é um valor independente do outro. Então, assim, quociente intelectual. A idade mental dividido pela idade cronológica, multiplicado por 100. Esse multiplicado por 100 é a representação dele em porcentagem. Tá bom? Densidade demográfica é a quantidade de população dividida aí pela superfície em que essa população está ocupando. Bom, o que são índices econômicos, né? Olha só, já são bem específicos, né? Índices econômicos. Não tem apenas esses, tem mais índices aí. Nós vamos elencar aqui alguns principais que mais são utilizados, ou como a gente faz isso, né? Então nós temos aí a produção per capita, que seria o valor total da produção dividido pela população. Ok? Consumo per capita. Então é o consumo do bem dividido pela quantidade de população. E perceba que em todos esses casos aqui, quando a gente fala de índices econômicos, eles estão levando em consideração quem? A nossa população. Então, olha só, a renda per capita é a renda dividido pela quantidade da população. Isso aqui, por exemplo, a gente utiliza muito, ó, a renda per capita, por exemplo, a Unemat utiliza muito para seleção de bolsistas e assim por diante. É um dos critérios de seleção. Então é a renda da família dividida pela quantidade de população da família. Aí nós temos uma renda per capita de família, ou até mesmo por individual. Nós podemos fazer uma receita per capita, né? Então essa receita seria a quantidade de dinheiro que poderia estar entrando e assim por diante. Enfim, esses índices econômicos ele nos dá dados relativos a alguma população. O que são coeficientes? Coeficientes são razão entre o número de ocorrências e o número total. Então, olha só, eles, teoricamente, eles têm relação um com o outro, né? Diferente daqueles outros que nós vimos anteriormente, ó. Um dado não tem relação com o outro dado. Nenhuma. Agora, aqui sim. Aqui um dado tem relação com o outro. Por exemplo, coeficiente de natalidade. O que seria o coeficiente de natalidade? É o número de nascidos dividido pela população total. Mas esse número de nascidos já estará contado aqui dentro da população total, por exemplo. Por isso que a gente fala que tem uma certa relação. Coeficiente de mortalidade, então é o número de mortos dividido aí pela população total, entre outros. Bom, vamos continuar aí. O que são taxas? Taxas são os coeficientes multiplicados por uma potência de 10, seja ele potência de 10, então seria 10, 100, 1000, 10.000 e assim por diante, para tornar
o resultado, no caso, mais inteligível. Então, a taxa de mortalidade é o coeficiente de mortalidade multiplicado por 1.000. Por que 1.000? Porque, considerando a quantidade de população, esse número aqui ele pode ser muito maior. Vai depender também do como eu quero mostrar isso para as pessoas que vão ter acesso à minha tabela, aos meus dados, no qual eu vou fazer o tipo de tratamento. Bom, para que tudo isso, gente? Para que esses dados aqui, que são em série estatística, que estão em tabela, esses mesmos dados, eles também podem ser representados por meio de quê? Por meio de gráficos. Ou seja, a tabela nos ajuda, de certo modo, a organizar os nossos dados de um modo mais sistemático. E a partir da organização desses dados das tabelas, a gente consegue, por exemplo, plotar alguns gráficos para melhor facilitar o nosso entendimento. Lembrando que ainda nós estamos pensando na possibilidade, nós estamos ainda pensando nos modos de como fazer a coleta desses dados e como fazer o tratamento desses dados. Ok? E aqui nós estamos vendo algumas maneiras de, vamos pensar assim, de expor esses dados de modo que esses dados fiquem inteligível, né? Vamos pensar assim, fiquem de fácil acesso ou fácil entendimento para qualquer um queira olhar, ver e analisar. Bom, gráficos, vamos lá. A representação gráfica da distribuição de a representação gráfica da distribuição de uma variável tem a vantagem de rápida e concisamente informar sua variabilidade. Então, o que eu trago aqui é o seguinte, olha, os gráficos eles podem facilitar o entendimento de um modo mais rápido os dados que foram tabelados. Então, não precisa necessariamente ficar estudando, olhando a tabela. O fato de eu olhar para o gráfico e se esse gráfico for bem tratado, bem organizado, eu consigo tomar algumas decisões desses dados aí que foram tabelados. Bom, existem gráficos para variáveis qualitativas e quantitativas. Vamos abordar aqui os mais simples. Vamos lá. Gráfico para variáveis qualitativas. Existem vários. Mas aqui, por exemplo, nós vamos ver apenas dois. Gráfico de barras e gráfico de setores. Tá bom? O que são gráficos de barras? Gráfico de barras na verdade, uma representação por meio de colunas separadas dispostas verticalmente ou horizontalmente, cujos valores das alturas são representados pela frequência da categoria. Então, vamos lá. Eu tenho aqui, gente, uma série estatística e ela é conjugada, né? Perceba que aqui em cima eu tenho a variação do ano, né? Primeiro título, principais emissores de turistas no Brasil, do ano de 2005 a 2006. Então aqui em cima eu tenho o cabeçalho da minha série estatística e inicialmente já é perceptível que tem uma variação em relação ao tempo, né, que é do ano de 2005 ao ano de 2006. E também nós temos a variação geográfica, porque olha só, nós estamos olhando aqui quais são os principais países que, teoricamente, emitem mais turistas para o Brasil. Olha só, nós temos os dados, nós temos números, nós temos aqui a representação ela por porcentagem e nós temos também a representação ela pelo ranking, certo? Inicialmente, olha só, parece-me, analisando aqui a série estatística, que embora a pesquisa tenha sido realizada no ano de 2005 e 2006, é possível afirmar que não se alterou esse ranking aqui de emissores de turistas para o Brasil.
Uma outra questão também que nós podemos levar em consideração é o seguinte: a quantidade de turistas, a variação da quantidade de turistas de um ano para o outro. Percebam que em 2006, aparentemente, nós tivemos aí menos turistas. Mas enfim, esse dado aqui ele está em tabela. Mas eu posso representar esses mesmos dados por meio do quê? Olha aí, por meio de, de um gráfico de barras. Olha só, aqui em cima, gente, ó, esse índice aqui, vamos pensar assim, é a representação em porcentagem, ok? Representação em porcentagem aí do da nossa desses emissores assim dos nossos dados anteriormente que está nessa tabela aqui, certo? E aqui embaixo é a variação do tempo, o tempo não, do local. A variação do local, certo? Então olha só, Argentina. E aqui, ó, inicialmente aqui em cima de cada uma dessas barras também são a porcentagem que foi representada inicialmente também aqui nos nossos dados. Só que essas porcentagens aqui, gente, eles foram. O que, que aconteceu aqui? Foi realizado um arredondamento. Daquele mesmo modo que nós vimos aí na aula passada. Um arredondamento, certo? Então, esses mesmos dados que foram tabelados, colocados aqui na tabela, estão representados por meio de um gráfico. E percebam que eu consigo também falar de algumas informações desse gráfico sem necessariamente olhar a tabela. Se eu quiser algumas informações mais específicas do gráfico, aí eu vou para a tabela. Por exemplo, o que não está aqui no gráfico, o que não está e talvez eu precisaria de ir para a tabela, seria o número ou a quantidade de turistas por países. Porque aqui só está o quê? Os principais países, os principais emissores de turistas para o Brasil. Aqui o índice está errado aqui em cima. Enfim, depois a gente resolve isso. Só o título, né? Então, é como se fosse montado um ranking. O mesmo ranking que foi colocado na tabela está na tabela está disposto aqui no gráfico de barras. Essa tabela aqui, esse gráfico, ele está horizontalmente, né? Desculpa, ele está verticalmente, as barras. Mas as barras também pode ficar horizontal, né? É o modo de como a gente organiza isso, não há problema. Perceba, ó, ainda continua sendo os dados geográficos. Nós temos aqui a representação de cada uma dessa pesquisa, mais em meio de porcentagem e assim por diante. Tudo bem, pessoal? Tô indo muito ligeiro? Tudo bem. Um minutinho. Dá uma respirada. Tomar um cafezinho aqui. Bom, vamos lá então. Continuando. Nós temos aqui, além do código de barras, que eu falei inicialmente aqui, nós também temos o gráfico de setores. O gráfico de setores, ele ilustra também graficamente uma distribuição de frequência como se fosse uma fatia de pizza. Né? E cada fatia de pizza corresponde a uma área ou um valor de frequência de cada classe. Ó, perceba só, distribuição de frequência. Esse, por exemplo, é o tema da nossa próxima aula. A gente está vendo alguns modos de como tratar os conteúdos que a gente vai ver na aula que vem. Vamos lá então. Aqueles mesmos dados lá anteriormente, deixa eu ver. Inicialmente assim, só para que a gente tenha noção, que como é um gráfico de setores e ele é como se fosse uma fatia de pizza, a gente tem que partir do princípio que a área total desse gráfico, que é uma circunferência, é de 360 graus. Tá bom? 360.
Então vamos lá, os principais destinos. Percebam que aqui eu coloquei os mesmos dados da tabela anterior, que foi representada por meio de gráficos de barra, mas agora também por gráfico de setores. Aparentemente, não ficou muito legal. Perceba, olha só, nós temos aqui, ó, bem no cantinho aqui, muitas fatias pequenas. E percebam que esse gráfico aqui ele tem uma legenda de cores para cada uma dessas cores aqui embaixo. São os nossos índices de entrada. Nós somos o que nós chamamos aí, ou são dados que podem ser considerados aí índices de entradas lá na. Oh, meu Deus, agora esqueci o nome. Nossa tabela. Vamos pensar assim. Então, olha só. Nós temos o gráfico de setores e nós temos o gráfico de barras. São os mesmos dados representados por gráficos diferentes. Qual desses gráficos a gente vai utilizar? Gente, vai ficar a critério de cada um. Mas a ideia é que a gente, de certo modo, enquanto pessoas que vai tratar esses dados para expor, defina a maneira mais tranquila em que uma outra pessoa pode olhar o gráfico e entender. Tá bom? Então, por mim, por exemplo, se fosse a minha escolha, por mais que o gráfico de setores ficou bonitinho, mas eu acho que ele ficaria mais entendível pelo gráfico de barras. Ok? Olha aí. São maneiras de representações dos mesmos dados. Olha, nós podemos fazer de múltiplas barras. Dá para fazer comparações. Mas aqui, gente, esses múltiplas barras aqui seria, por exemplo, do ano de 2000 e... Como a nossa tabela tem duas entradas, uma é geográfica e uma outra é temporal, a gente consegue fazer duas entradas de modo que o azul, por exemplo, seja o ano de 2005 e o vermelho seja o ano de 2006, de modo que a gente consiga fazer comparações. Existe essa possibilidade também. Comparações. Olha, mais uma maneira de fazer o tratamento. Isso aqui a gente viu na aula passada, esse gráfico, né? O valor orçado, o valor executado, de promoção do produto interno, enfim, da promoção do turismo no Brasil. São dois gráficos e esses gráficos podem ser feitas algumas comparações. Depende do modo como a gente vai fazer isso. Mais um outro dado aí, né? Desembarques de voos também foi utilizado na nossa aula passada, assim, esse gráfico, né? E assim por diante. Bom, agora falando dos gráficos, quando a gente vai trabalhar com variáveis quantitativas, a gente tem uma quantidade maior, né? A gente tem uma variedade maior de como representar esses dados. Quantitativas são dados numéricos. São os elementos que compõem a minha pesquisa são elementos numéricos, tá bom? Então vamos pensar assim, nós temos representações gráficas, todos eles são representações gráficas. Nós temos histograma, nós temos gráfico de barra, nós temos o polígono de frequência, nós temos gráfico de setores, ou seja, o gráfico de barras e de setores, além de representar dados qualitativos, ele também pode representar dados quantitativos. Nós temos o gráfico polar, gráfico de dispersão, gráfico de bolhas. Ó, gráfico de dispersão. Esse aqui seria mais um tema que a gente vai trabalhar para frente aí. O que é histograma? A representação gráfica dos resultados da distribuição de frequência construída por colunas justapostas, cujas alturas são representações de frequência de classe. O que são polígonos de frequência? Né? Uma representação também gráfica que pode ser feita justamente com o histograma. O polígono de frequência é caracterizado por uma linha.
que une os pontos correspondentes aos pontos médios. Ok? Bom, gente, olha só, nós temos aqui um histograma. Todas as barras elas estão juntas, percebam, né? E a gente consegue fazer uma. Isso aqui é um exemplo de histograma. Já o gráfico de Pareto, vamos pensar assim, é o gráfico de colunas verticais, ó, colunas verticais dispostas por ordem decrescente de frequência, de modo a focalizar a atenção sobre as classes mais importantes. Gente, essa questão do histograma também é interessante. Não, depois eu falo sobre isso. Então, um gráfico de Pareto é um gráfico de. É o modo como a gente organiza esse gráfico, certo? Então, ele é organizado como? De modo decrescente. Ele é feito por um histograma, mas de modo decrescente. Aqui já o polígono é caracterizado por uma linha que une os pontos correspondentes aos pontos médios. A ideia do histograma é que a gente consiga fazer esse ponto médio mais crescente, vamos pensar assim. Já o Pareto, a organização desse histograma é de forma decrescente. Perceba que nossos índices aqui não existe uma ordem específica. A ordem é do maior para o menor, em relação ao gráfico de barras. Bom, gráfico polar. Para construí-lo, a gente divide aí uma circunferência num ponto. A gente divide, no caso, divide-se uma circunferência num número de arcos igual ao número de classes correspondentes. Então vamos pensar assim: nós temos aqui, cada divisão dessa aqui é um tipo de classe. Já é um gráfico um pouco mais elaborado, vamos pensar assim, em que o nosso ponto de origem é o mesmo ponto de origem da circunferência. E cada pontinho desse que distancia do ponto de origem é o que nós chamamos aí o índice que compõe as classes. Nós vamos falar um pouco mais dessas classes mais para frente. Mas o que eu quero que vocês percebam é o seguinte, que cada ponto desse aqui, ó, é uma distância do ponto de origem da circunferência. Do ponto central, né? Vamos pensar assim. Nós poderíamos elaborar essa diferença aqui, ó. Tem 40, tem 50, 60 e assim por diante. Ó, peso vezes altura. 1,60 m, 1,80 m, né? Geralmente o peso de quem tem 1,80 m é 90 quilos. E assim por diante. Não, nesse caso que foi tabelado, né? Nós temos aqui também uma pessoa aí que tem 1,79 m, por exemplo, com quase 90 quilos e assim por diante. Percebam que esse gráfico aqui, gente, ele já é um pouco mais elaborado. Gráfico de dispersão. É um conjunto de dados emparelhados em x e y, né? Em duas variáveis, em que o eixo x horizontal e o eixo y vertical. É o nosso famoso plano cartesiano, né? Sendo a marcação dos pontos correspondente aos valores x e y de cada elemento da amostra. Então vamos lá. Nós temos o x, que no caso aqui é a altura, nós temos o y, que é o caso o peso. Então, e aqui são dados tabelados. Esses pontos que representam aqui nesse gráfico, chamado de gráfico de dispersão, né? São pontos aí que foram coletados por uma amostra, por uma pesquisa específica, tá? E esse, literalmente, né, é um exemplo do que nós chamamos aí de gráfico de dispersão. A gente consegue fazer. E esse gráfico de dispersão é um gráfico muito utilizado em pesquisa. Muito mesmo, para tomada de decisões em empresas. Porque é aqui que a gente consegue chamar os dados que se aproximam ou o gráfico que se distanciam. Enfim,
Geralmente é mais utilizado por pesquisas lá na agronomia, na biologia, ecologia e conservação e assim por diante. Muito utilizado. Ó, mais um outro exemplo de gráfico de dispersão. Nós temos uma legenda aqui para homens e mulheres. Ou seja, nós temos 3 entradas aqui. Nós temos o peso, nós temos a altura e nós temos ainda alguns dados falando que é homem e mulher. Percebam que geralmente os homens são mais altos que as mulheres, pelo menos nessa pesquisa, né? Enfim, a gente consegue afirmar algumas coisas somente olhando para essa. Somente olhando para esse gráfico. E por último, aí nós temos aí um gráfico de bolhas. Pouco utilizado, mas é também mais uma maneira que vocês podem representar. Então, representa 3 variáveis e é interpretado como um gráfico de dispersão, onde os valores da terceira variável são exibidos de acordo com o tamanho da bolha. Então vamos lá. Então é o que nós chamamos aí de gráfico de bolhas. Nós temos aí o x e o y, novamente, né, como gráfico de dispersão. E aí o tamanho da bolha representa a quantidade de elementos. Então o vermelho aqui é 20, 25 e assim por diante. Bom, pessoal, por hoje é isso, né? Eu vou voltar para cá. Calma aí. Deixa eu pegar uma outra que fica melhor para vocês. Só um minutinho. Bom, é isso, galera. Por hoje, o nosso conteúdo ele vai ficar por aqui. E eu vou abrir agora o espaço para perguntas, para tirar dúvida. Se vocês começaram a fazer a lista de atividade, tiveram alguma dificuldade, qual foi a dificuldade? Se não, eu vou entender que está tudo bem e que semana que vem a gente começa já o conteúdo de distribuição de frequência e aí a gente vai dando sequência nas nossas aulas. E aí, galera? Ok. Alguma dúvida? Ai, por enquanto deu para entender. Deu para entender? Ok, eu vou disponibilizar. A Adriele pediu para disponibilizar o link. WhatsApp. Beleza. Eu vou disponibilizar o link para vocês lá na plataforma. Tá bom? Então, eu vou. Não, talvez não agora. O dia que eu baixar o vídeo e colocar na plataforma, eu já coloco o link do grupo. Possivelmente na Professor segunda. Oi, quem? Bruno, eu acho que ela falou do link do grupo do WhatsApp. O link do grupo. O link do grupo, né? Então, o dia que eu colocar o. Eu acho que eu nem sei o que eu falei, mas enfim. O dia que eu colocar. Eu acho que você falou da aula. Da aula, então, o dia que eu colocar a aula lá, eu vou aproveitar e já vou colocar o link do grupo. Provavelmente vai ser segunda-feira. Lá na plataforma, ok? Obrigado, Bruno. E aí, galera, já? Tudo certo? Tudo certo. Nenhuma pergunta? Bom, no momento ainda a pergunta não. Assim, tá dando para compreender bem. Vamos ver mais para frente, que o trem começa a arrochar mais. Beleza, então. Possivelmente semana que vem o conteúdo já vai dar uma apertadinha por conta da distribuição. Deu para entender, professor. Que bom. Muito bom. Acho que é porque hoje a aula foi um pouco menos. Acho que a semana passada eu estava meio que falando de tudo, né? E hoje deu para entender direitinho o que são os gráficos aí, como usar as informações. Beleza, então.
E aí, galera? É isso? Então podemos encerrar por hoje? Eu não sei se tem o grupo do WhatsApp, eu não tô no grupo do WhatsApp, não. Se tem aí, depois vocês me adicionam aí. Então, peraí, vamos fazer o seguinte. Eu vou mandar para vocês aqui, só um minutinho, não saem. Vou aproveitar então e mandar agora. Calma aí. Eu vou parar de mostrar minha tela. Minha apresentação. Põe no chat aí, professor. Já já. A gente Calma aí. consegue. Já vou apanhar, só um minutinho. Oi, oi. Pronto. Web. Realmente essa câmera minha aqui do computador, ela é tensa. Na verdade é porque esse computador meu aqui também é desde 2000 e... Lá vai fumaça. Guerreiro. Não valoriza mesmo, não. Guerreiro. Mas é muito bom, olha só. Computador, gente. Além, ó, eu não sei se falei para vocês da minha formação, mas assim, eu sou além de professor de matemática. Deixa eu só parar a gravação.